Muito bem, hoje eu vou falar de um assunto de que particularmente eu gosto muito, a leitura. A importância da leitura, sobretudo para você que quer passar numa prova de concurso público. Durante muito tempo, a leitura foi algo negligenciado, e aqui no nosso país isso tende a ganhar uma dimensão ainda mais crítica, já que o Brasil ocupa atualmente a 59ª posição entre 76 países no ranking mundial da leitura. Esses são os dados aí extraídos do exame de PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. Mas por que será que a leitura é uma das coisas mais importantes quando você estuda? Bom, primeiro, é importante porque boa parte do seu tempo de estudos está envolto aí na questão da leitura, já que boa parte dos seus materiais estão formatados, são apresentados, na verdade, em grande parte por fontes escritas, não é verdade? Segundo, e o mais importante aqui, porque a leitura é um poderoso instrumento de estimulação, antes de tudo, da sua criatividade e, por conseguinte, do seu raciocínio crítico. Então, olha só, toda vez que você lê algo, o seu cérebro naturalmente vai criando representações mentais para a associação daquela informação extraída pela leitura, fazendo com que essas imagens integrem o seu repertório mental de novos conceitos, de novas associações. E é exatamente por isso que a leitura é um excelente exercício, não apenas para a criação de novas imagens mentais, mas também para a atualização do seu repertório de conceitos, ok? Olha só, está muito técnico tudo que eu estou falando aqui, não é verdade? Mas fica tranquilo que eu já vou te explicar direitinho aí e vai clarificar muito a sua compreensão. Imagine que você está com um livro de direito constitucional aí na sua mão, lendo sobre teoria do fruto da árvore envenenada, que é um conceito jurídico dessa matéria de direito constitucional. Olha só como é que isso funciona na prática aqui comigo. Então beleza, tá? Você está aqui com um fragmento que trata da teoria dos frutos da árvore envenenada, beleza? E aí você vai fazer uma leitura disso aqui, normal, destacando o que é mais importante, tá? Aí eu coloco aqui, ó, toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada pela ilicitude desta. Aí eu termino de fazer a leitura, tá? Então, quando você lê aqui nesse fragmento árvore, fruto envenenado, você automaticamente vai criar uma imagem mental de uma árvore e de frutos. Ou então você vai associar esses termos aos referenciais de imagens mentais que você já possui, fazendo uma espécie de associação de conceitos, e é isso que, a grosso modo, é o que eu estou chamando aqui de representação mental criada pela leitura. Lá no dia da prova, vai ficar muito mais fácil você interpretar textos e questões se o seu repertório de imagens mentais estiver bem consolidado. E a melhor forma de se fazer isso é por meio da leitura. Mas como fazer isso? Como ler com mais eficiência para acelerar a sua aprendizagem para você conseguir passar em provas de concursos públicos? Antes de detalhar mais isso, eu quero aproveitar esse momento para acabar de vez com alguns mitos que são muito comuns aí entre os candidatos a concursos públicos. Olha só aqui na tela. É muito comum a gente ouvir o aluno falando assim: professor, a leitura só será produtiva se eu ler devagar. Muito comum, né, o aluno falar isso. Isso é um mito total, tá? Na verdade, a velocidade da leitura não está a priori diretamente ligada à qualidade da leitura. Há até uma relação entre esses dois fatores, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você há de concordar que você tende a ler mais devagar um texto do qual você não tenha muita compreensão dele, não é verdade? Sim ou não? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a velocidade da leitura advém muito mais do conhecimento prévio que você tem de determinado assunto. Raciocina comigo. Quem vai ler mais rápido um processo judicial com 200 páginas, por exemplo? Um médico ou um juiz? Provavelmente o juiz, não é verdade? Isso ocorre exatamente porque o juiz já possui um vocabulário jurídico super desenvolvido,
o que facilita a compreensão e naturalmente aumenta a velocidade da leitura. Você concorda comigo? Tem outro mito também. Olha só, os alunos falam muito assim: ah, professor, leituras de textos que não estão relacionados diretamente às matérias do meu concurso não vai me ajudar em nada. Aí olha só, outro grande mito, na minha opinião, é esse, tá? Leituras extras, tá? Leitura de ficção, qualquer texto que não tenha nenhuma relação com o seu concurso é válido, sabe por quê? Porque ajuda a destravar a sua criatividade e o seu senso crítico de leitura. E também ajuda na produção de textos. Além de, claro, também favorecer a formação de mais representações mentais, as quais você irá utilizar como bagagem argumentativa, tanto nas provas objetivas, que demandem um esforço de interpretação da sua parte, quanto na produção de textos aí das provas discursivas, ok? Põe uma coisa na sua cabeça: todo tipo de leitura ajuda muito. Quanto mais representações mentais você conseguir criar no seu repertório mental, melhor tende a ser a sua capacidade de análise crítica das provas e da vida como um todo, ok? Um bom leitor tem que ler de tudo, beleza? Mas você fala assim para mim, por exemplo: professor, eu mal tenho tempo de ler tudo que está lá no meu edital, você ainda quer que eu leia textos que não estão diretamente relacionados àqueles assuntos? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque fazendo esse exercício, né, de leituras extras, você também está estudando para a sua prova. Uma habilidade das mais cobradas aí dos candidatos em concursos públicos é exatamente a capacidade de interpretação. Todas as questões de uma prova, não importa de qual matéria, ok? Exigem, em maior ou menor grau, um esforço de interpretação da sua parte. Você já deve ter errado uma questão sabendo do assunto cobrado nela. Sim ou não? Quase todo mundo que eu conheço já passou por isso. O problema nesse caso não era a falta de conhecimento desse assunto, mas a falta de habilidade interpretativa. Você também já deve ter acertado uma questão sem ter estudado o assunto nela abordado, por exemplo. E isso ocorre em razão de uma habilidade de interpretação bem desenvolvida. Em muitos casos, a capacidade de interpretação acaba sendo até mesmo mais importante do que o conhecimento teórico cobrado em cada questão, tá? Em todo caso aqui, eu sugiro, reforço com você aqui, que você separe um tempo no seu cronograma de estudos para leituras extras, tá? Que podem ser livros de ficção, romances, revistas, sites, jornais, enfim. Separe esse tempo para ler coisas que não estão diretamente ligadas ao seu concurso. Você vai me agradecer, pode ter certeza disso. E para finalizarmos essa primeira parte aqui sobre leitura dinâmica, eu quero que você saiba o seguinte: o seu foco, a sua concentração, a retenção e principalmente a velocidade de leitura que você irá atingir com os exercícios que você aprenderá comigo aqui nessa etapa sobre leitura dinâmica vão depender do tipo de leitura que você vai fazer, tá? E a leitura pode ser ativa ou passiva. A leitura ativa é aquela que você faz conjugada com registros, que pode ser feitos em forma de marcação, de destacamento, anotação, tá? Ou até mesmo estratificação. A gente vai detalhar tudo isso nas próximas aulas, ok? Esse exercício de ler registrando vai potencializar o seu processo de aprendizagem, pois além de aumentar o seu foco, a sua concentração, a retenção das informações que você vai estar lendo, evita também que sua mente fique divagando aí durante a leitura, tá? Ao contrário do que acontece com a leitura passiva, em que não há necessariamente a necessidade de registros de leitura, beleza? Outro ponto importante aqui é que a leitura ativa ajuda muito na questão da memorização. À medida que você vai lendo e anotando, naturalmente você vai sistematizando um determinado conteúdo lá no seu subconsciente. A ideia, olha só, não é copiar tudo que você está lendo, ok? A dinâmica, na verdade, é outra, tá? É assim, você lê, beleza? Faz as anotações daquelas partes mais importantes
E por último, você vai reler em nível de revisão, tá? Sabendo disso, você deve aplicar a leitura ativa, que é essa leitura com registros, beleza? Em qualquer tipo de material que você vai utilizar para estudar, tá? Seja videoaulas, e-books, apostilas, aulas presenciais ou até mesmo livros de doutrina, tá? Não importa. Ler, o que você tem que saber aqui é o seguinte, ler e não registrar é leitura passiva. E esse tipo de leitura não lhe ajudará a passar em provas de concurso público, ok? Vai por mim. Mas, professor, como isso vai funcionar na prática? É exatamente isso que você vai aprender comigo já a partir da próxima aula, ok? Mas primeiro, vamos fazer uma pausinha aqui, vamos tomar um café e a gente se encontra já já. Um abraço.